A Rádio Web Contraste apresenta Papo de Historiador. O 20 de setembro. Já pensou o que significa essa data para nós gaúchos? Eu sou Rosana Fischmann, jornalista e formada em História, e estou aqui no Papo de Historiador com Jéssica de Lima, que é pós-graduando em História, e Noé Gomes, que é historiador também. Ou seja, um trio de historiadores para discutir um assunto que mexe com a paixão gaúcha. Para começar, então, eu vou perguntar para eles o que é o 20 de setembro. Bom, o 20 de setembro, né, aqui no Rio Grande do Sul é comemorada a Revolução Farroupilha. A gente tem que pensar que o que é Revolução Farroupilha ou Guerra Farroupilha, né? Pensando bem, porque alguns dizem, eu sou daquela linha, né? Que para mim não é revolução, para mim foi uma guerra, né? Uma guerra de uma elite que tinha todo um problema aí de economia aí voltado ao charque e que se rebelou contra o Brasil e o Império. Então nós vamos pensar o Brasil e o Império com suas cisões regionais, e uma delas foi a Guerra Farroupilha, como também teve no Nordeste a revolta do Malês, a Sabinada e essas coisas. A balaiada, a cabanada, a baiada, essas coisas todas aí, né? Então nós tivemos a Revolução Farroupilha ou Guerra Farroupilha aqui, que foi nessa questão vinculada economicamente ao charque. Claro que não é só isso, né? Tem outras coisas. Muitos podem perguntar, que não são do Estado, o que foi a Revolução Farroupilha? Afinal, para que comemorar uma data que foi uma guerra perdida? Na verdade, para muitos, a questão de comemorar o 20 de setembro é uma questão da identidade gaúcha, que nada mais é do que uma cultura inventada, assim como já diz Hobsbawm, né? Todas as culturas são inventadas e reinventadas, né? Como o homem vivia no campo, laçando boi, afiando as facas, tomando mate, ter aquela conversa, as prosas gaúchas, as lendas gaúchas, então eles se voltam para essa identidade, né? Só que daí eles utilizam o meio dessa chamada, entre aspas, Revolução Farroupilha para comemorar uma luta que, na verdade, não foi uma luta ganha, né? Porque depois o próprio Estado se uniu novamente ao Império, porque não tinha como ter meio de subsistência, né? Um Estado fechado, só tinha manufatura do charque, os seus representantes eram São Paulo e Rio de Janeiro, né? Minas Gerais. Então o Rio Grande do Sul era sempre deixado de lado. Então, as pessoas, ou esses grupos tradicionalistas, eles se voltam a isso para reviver o que o gaúcho vivia no campo. Mas, na verdade, nada mais é como a cultura indígena, do mate, né? A questão dos afro-brasileiros, né? Na questão da culinária, assim também como uma das promessas, né? Com a Revolução Farroupilha era que teria a liberdade dos negros. Então, os negros e os indígenas também lutaram. Então, num primeiro momento, foi uma revolta das elites, mas num segundo momento, o povo também participou. Mas, na verdade, o povo foi utilizado de uma forma como um escudo, né, para esses ideais desses estancieiros, né? E que, de fato, a ausência afro-brasileira foi completamente esquecida, né? Agora que nós estamos retomando os estudos sobre os lanceiros negros, que, de fato, né, eles lutaram na Revolução, e indígenas também. Aí é que está uma questão. Sim. A história dos lanceiros negros, até hoje, sempre foi muito mal contada. Na verdade, Canabarro os traiu ou não os traiu? Para mim, traiu. Mas é uma questão que é pessoal, né? Como as pessoas sabem que eu tenho lado, eu vou dizer, para mim é traidor, para mim, esse sujeito não deveria ter nem nome de município, nem de avenida, né? Um dos crimes de guerra, né? Não sabe se mais ou menos assim, só para as pessoas, né, lembrarem. A questão é a seguinte: os negros participaram da revolução, né, ou da guerra,
com o Império, com a promessa de que esses fossem alforriados, nessa história, né? No final da guerra, enfim, não deu certo as coisas e tal. O Davi Canabarro era um dos líderes, né, de tropa, levaram, onde hoje não é a Ceguá, é uma cidade ali em volta de Bagé, e colocaram, tem um monumento no local exato, né, Batalha de Poço Verde, que chama, e eles colocaram aqueles negros lá e assassinaram os negros, né? Isso é considerado um dos grandes crimes de guerra da história da humanidade. Não é nem na história do Rio Grande do Sul ou brasileira, na história mundial. Então, para mim, é isso. Eu vejo a Revolução Farroupilha, ou Guerra Farroupilha, para mim é uma guerra, como eu disse no início, com uma grande salada de folclore e que se confunde folclore com cultura. Esse é o ponto-chave aí. Né? Se vende o folclore, eu não estou contra o folclore. Imagina o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga já vendia folclore. Mas o Luiz Gonzaga dizia que aquilo era folclórico e aquilo ele fez uma coisa para, né, tu conhecer o Nordeste. Não quer dizer que todo nordestino anda como lampião. Mas a cultura, ou o folclore gaúcho, ele é muito agressivo perante o resto do país. E até perante nós mesmos, porque é uma coisa forçada. Então não é uma coisa que realmente aconteceu ou é da necessidade do povo. Então eu não sei se estou respondendo, mas mais ou menos eu vejo essa questão aí, né? Outra lenda, Jéssica, e não é, e tem, é que os líderes farroupilhas eram republicanos, quando nós sabemos que, na verdade, eles eram monarquistas, né? E eles defendiam a monarquia. Eles não queriam a República Rio-Grandense. Exatamente. Só que, como o Noé colocou, né, na verdade não é uma revolução, é uma guerra, mas como a nossa historiografia positivista ainda retrata como uma revolução, vários outros conceitos, né, para se falar dessa guerra. De fato, o folclore é misturado com a batalha, né, farroupilha, porque todos nós fomos o único estado que durante 10 anos se separou do Brasil. Não foi isso. Teve outras revoltas que também ficaram muitos anos, mas essas revoltas foram populares, foram revoltas do povo. A nossa não, foi diferente, foi uma revolta das elites. Então, nos CTGs, ou nesses locais que eles comemoram como o acampamento farroupilha, eles retratam a cultura do gaúcho do campo para a cidade, que é para reviver como eram as tradições no campo. Só que isso dá um choque cultural, na minha opinião, né? Dá um choque cultural porque mistura a batalha farroupilha com o ser gaúcho. No momento, assim, eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, em Santa Rosa, mas nem por isso eu tenho que estar tomando mate todo dia, eu tenho que falar leite quente, né? Ou dizer que tu é ou não é? Ou ter faca na cintura. Não, eu sou gaúcha, nasci nesse estado e para mim é simplesmente isso. Eu consigo analisar a cultura, a identidade do Rio Grande do Sul, mas não uma cultura gaúcha. São várias misturas de culturas. Por exemplo, a própria bombacha, ela veio da Turquia. O mate é um costume indígena. A costela no churrasco, os indígenas que faziam, né? Os índios charruas que utilizavam da carne assada. Os carreteiros, que eram feitos pelos carreteiros que viajavam para fazer vendas e vender seus produtos. Então, são resquícios do popular. A roupa típica do gaúcho que ele utilizava no campo para laçar. A questão do lenço, né, vermelho ou branco, para dizer que se tu é papagaio, se tu é chimango ou maragato. Na verdade, são partidos políticos, né? Que daí vão se desenvolvendo ao longo. Outra coisa, desculpa te interromper, a própria palavra gaúcho. Gaúcho. Né? Que vem de gaúcho, que no Uruguai, vamos dizer, ladrão. Né? Significa uma coisa e outra. Em francês, que é gauche, né? Que significa esquerdo. Né? La gauche. Aquela história seguinte. A história seguinte. O gaúcho, no século XVII, agora estou falando certo. 1600. Aquela época ali das missões, quem eram os gaúchos? Os ladrões. Aí, o que aconteceu? Quando houve as missões, o que aconteceu? Os caras das missões foram embora, né? Eles trouxeram o que para as missões?
o gado. Só como esse gado ficou solto, quem roubava os gados que estavam nos campos, porque não tinha cidade, como é que eles eram chamados? Gaúchos. Significava o quê? Ladrão. É. Então, aquela questão de tu ser gaúcho, ela é muito mais influenciada quando tu sai fora do teu estado. Por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro passar as férias, eu vou comer a camiseta do Grêmio, tá um calor de 40 graus, eu tô tomando mate para mostrar que eu sou gaúcho. Então, essa questão também do ser gaúcho é muito mais forte quando tu sai do teu estado do que quando tu tá dentro dele. Foi na padaria que pediu um cacetinho? Não, essa eu não caio, né? Tem pessoas que caem, mas essa eu ainda não caio. Ou aquela questão, a nossa bandeira é a única que está escrito República Rio-Grandense, que ainda se permaneceu. E o gaúcho tem muito essa de se achar muito melhor do que os outros, porque eles lutaram pela Revolução, porque eles são diferentes do resto do Brasil, são aguerridos, são bravos, né? Nós ainda temos essa herança, né? Digamos assim, como eu posso definir ela num conceito arrogante, digamos assim, né? É a minha opinião. Sim. Né? Nós somos arrogantes e se achamos melhores do que os outros, né? Até mesmo quando a gente viaja fora do estado ou em outros locais, a gente vê que um exemplo no Rio de Janeiro ou no Nordeste, o povo é mais pacífico, mais tranquilo, mais de conversar. O gaúcho é mais reservado, o gaúcho já não fala mais com tantas pessoas, eles têm mais uma agressividade, né? Nem todas as pessoas, mas no modelo, né? Sabe como é que eu defino o gaúcho? Como o Érico Veríssimo definiu o Tempo e o Vento. Tem uma cena no Tempo e o Vento que é interpretada pelo Tarcísio Meira. Aquilo é o gaúcho. Dia 2 de novembro. O que é mesmo? Finados, né? Ele chega em Santa Fé, que é a cidade fictícia, com um cavalo e o violão nas costas. As pessoas à entrada da cidade no cemitério, porque dia 2 de novembro. E ele chega daquele jeito, né? Tac, 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 aquele barulho. E aí ele chega e pergunta, buenas, que tal? O que vocês estão fazendo aí? E a mulher pergunta, ela diz assim, sim, hoje é dia 12 de novembro, o senhor não sabe? E aí aquela coisa assim, o gaúcho ele chegando. Sabe? Vocês não estão me entendendo? O gaúcho ele é isso, mas ele chegando de uma forma tal que os outros ficam meio aterrorizados, tipo assim, o que esse cara quer fazer aí? Gaúcho. O próprio Renato Portaluppi, ele tem essa coisa. Embora ele seja carioca, né? Hoje, mas o Renato Portaluppi é aquela coisa meio marrento, assim, né? Mas é um marrento de esperto como carioca. É um marrento de chegou. E os outros estados olhando assim. Se o cara começa a falar num congresso nacional, começa o cara a falar assim, esse cara se fala bastante ali, sabe? Aí é gaúcho. Aí tu pergunta, e realmente o cara é gaúcho, né? Cara do Rio Grande do Sul. Porque essa é a visão. Ele se espraia, às vezes, demais, de uma forma muito que aterroriza os outros. Ou ele é fechado, acho que tem também esse perfil. Mas também tem o perfil aquele que se espraia. É bem complicado, não sei. Uma coisa também que a gente pode dizer sobre como surgiu esse nativismo ou essa cultura gaúcha foi na década de 40, né? Com Paixão Cortes, né? É. Nosso laçador. E com o Lessa. Né? E com o Lessa. A gente não pode esquecer. Até. Então, o que a gente pode... Dentro de um colégio, né? Que foi o Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre. Então, a gente pode dizer que é uma cultura fabricada, só porque nasceu de algumas pessoas dentro de um colégio, por exemplo? Na verdade, nesse período, foi muito grande e efervescente a cultura norte-americana, né? Com a questão do cowboy, né? Da música sertaneja, de tu usar roupas de cowboy, de se comportar como cowboy, ver nos filmes de Bang Bang, Bonanza, Chaparral, John Wayne. Então tinha toda aquela estrutura dos Estados Unidos em cima aqui do Rio Grande do Sul. E as pessoas não estavam mais se voltando às tradições, ao que é ser gaúcho, de fato. Então, Paixão Cortes, junto com o grupo, criou os CTGs para reviver essas memórias, essas identidades dentro de um local. Mas o CTG nada mais é do que uma caixa.
Tu guarda as tuas memórias, as tuas culturas e tu fecha, tu pode levar, vai para vários estados, até no Acre tem CTG. Só que, na verdade, é uma cultura inventada, porque gaúcho, nós sabemos que não é gaúcha, de fato, né? Não existe uma cultura pura ou uma cultura única. São todas criadas, inventadas de várias culturas, né? Então, essas pessoas revivem as danças, revivem a culinária, revivem ao campo, só que elas nunca fazem menções aos afro-brasileiros, aos indígenas, aos portugueses. Um exemplo assim, que eu vou mostrar para vocês aqui em Porto Alegre, vocês pegam a questão da arquitetura. Porto Alegre, no século XIX, até a década de 40, era uma cidade totalmente colonial, arquitetura colonial portuguesa. Com as questões dos intendentes, eles demoliram esses prédios e quiseram fazer uma capital moderna. Aí entrou o positivismo, a arquitetura francesa, a arquitetura alemã, a italiana. Então, a questão portuguesa, negra e indígena foi deixando de lado, então começou a ter essa cultura, essa identidade. E esses povos também começaram a agregar a questão dos CTGs, a questão do ser gaúcho, como dizem, esse aí é alemão polenteiro, tu chega na Alemanha, eles nem sabem o que é polenta, na verdade a polenta é indígena, né? Ou, aqueles molhos, a massa italiana, nós sabemos que a massa veio da China, que Marco Polo trouxe para a Itália, mas o que ficou famoso foi o molho. Então, essas questões que nós devemos alertar a sociedade, que ainda tem esse senso comum de achar que essas culturas são gaúchas. Na minha opinião, o que de fato nós podemos dizer que é uma construção gaúcha são os times do Grêmio Inter, que de fato, né, são times rivais que tiveram uma construção dentro do estado. E isso, na minha opinião, eu vejo como uma característica gaúcha. O resto, todos agregados de outras culturas, né? Então nós temos que ver assim, que a nossa identidade é uma mistura que veio da nossa história. Então da nossa colonização. Então, para entender a nossa cultura, a nossa identidade, nós temos que estudar como surgiu o nosso estado e o porquê que ele veio assim. Mas aí tem uma coisa importante, tá? Vocês lembram do Rubem Oliver? Ele fala o que é cultura e o que é folclore. Folclore é uma cultura inventada. E a cultura em si, ela é em cima de costumes do dia a dia. Tem isso? Exatamente. A cultura está sempre inventando e se reinventando e se moldando conforme o período que a sociedade percorre, né? Esses estilos, por exemplo, que tem esses grupos tradicionais que eles não aceitam os Tchê Music, mas o Tchê Music é uma cultura inventada que mistura axé, mistura outros ritmos brasileiros dentro de uma música com um estilo também gauchesco, né? Mas que nos CTGs eles não aceitam, porque não é uma música de raiz, no caso, né? Uma música feita da terra. Mas o que é uma música feita da terra? Não é a música que junta toda a cultura que é feita dentro do estado? Na verdade, a gente usa o termo também música campeira. No caso, a música campeira, ela retrata as peculiaridades do Rio Grande do Sul, como as letras do Teixeirinha, Gildo de Freitas, fala o céu azul, fala, me chamo de grosso, não tira razão, conta causos e contos, né, das pessoas na cidade, no campo onde nasceu, retratam os animais nativos daqui do estado, o meio de vida do campo. Não deixa de ser também no período do êxodo rural, quando o homem do campo saiu para a cidade, né? Tem isso também em Goiás com os sertanejos, né? Que daí é a música da terra, é a música do homem do campo. Aí já entra esses estilos como Zezé de Camargo e Luciano, que já falam de mulher, de amor, já desfoca o que na verdade é a música de raiz, né? No caso, aqui no Rio Grande do Sul, música de raiz, podemos colocar os Serranos, Júlio de Freitas, Teixeirinha. E esses grupos Tchê Music, não. Eles falam de festa, de saídas, de mulheres. Já não tem aquela característica, aquela identidade do que do ser do campo, a representação da fauna, da flora do Rio Grande do Sul. Pode-se dizer que é mais uma música urbana, como o rock gaúcho dos anos 80. Pode ser. Até o nosso próprio rock gaúcho, muitas vezes, ele é colocado com músicas tradicionalistas, né? Que eles falam em versão de rock também, né? O nosso estado é o único estado que, em formaturas e em eventos, coloca o hino do Rio Grande do Sul.
que é uma coisa que eu acho muito, vamos dizer, fora de contexto. Eu, por exemplo, fui num show do Rock 7 em 2011, né? Final de 2011. E eu fiquei impressionada, porque um pouco antes da abertura do show, eles tocaram o hino do Rio Grande do Sul na guitarra. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, esse grupo, né, sueco, veio pra cá, essa dupla sueca, né, e antes de ter a abertura do show, eles tocaram, né, o hino rio-grandense na guitarra. Eu fiquei impressionada, né, até nunca me imaginei que isso iria acontecer. Eu fiquei, poxa, né, e todo mundo cantando, todo mundo sabia, jovens de todas as idades, então é uma coisa que está ainda enraizada, né, na construção do nosso estado. Não, uma coisa que quem vem de fora não entende. Porque nas formaturas de fora do Rio Grande do Sul só se toca o hino nacional, né? Sim. E eles vêm aqui e ver nossas formaturas e nos perguntam por que eles estão tocando o hino rio-grandense. No nosso não tem o hino do estado. O hino do estado não é forte. Não, o nosso hino do estado é forte, né? É mais forte que o hino mais nacional. forte do que o hino nacional, exatamente. Por ter aquela coisa, eu sou gaúcho, não sou brasileiro, né? Aqui essa questão ainda é muito debatida. As pessoas mais se identificam como gaúcho do que como ser brasileiro. E para vocês, como é que é pessoalmente? Vocês se consideram mais brasileiros ou mais gaúchos? Essa questão de identidade nacional para mim é muito relativo, né? Hoje em dia, tu imaginar o baiano não tem nada a ver muito com o gaúcho não tem muito a ver com o maranhense e assim por diante. Eu me considero mais, até talvez mais gaúcho, por viver mais aqui na região sul, né? Mas, não sei, é complicado assim definir que realmente eu me sinto mais gaúcho ou mais brasileiro, né? É meio estranho isso, não sei. Bom, na verdade eu me sinto como uma cidadã. Tenho os meus direitos, os meus deveres, né? Discordo de muitas coisas da questão da identidade gaúcha, do que é ser gaúcho de fato, né? Não concordo em muitos aspectos, e também com ser brasileira também discordo de muitos pontos também. A questão política, né? A desvalorização que temos com a política no nosso país, a questão da corrupção. Muitas vezes eu me envergonho de ser brasileira e também me envergonho de ser gaúcha, né? De estar nesse meio, mas eu me sinto uma cidadã. Então, o importante, na verdade, é nós conhecermos a nossa identidade, podendo ampliar os conhecimentos, né? Nós temos. Exatamente. Tudo tem que ser debatido, conversado, dialogado, né? Então, tá. Eu gostaria de agradecer a ti, Jéssica, e ao Noé por participarem do nosso papo de historiador desse 20 de setembro. Tá. Eu que agradeço pela oportunidade, Rossana, minha colega, né, também foi minha colega na graduação, minha colega na pós também. Fico muito feliz de poder participar, espero ter contribuído, né, ao programa, a vocês, né. De fato que tenha sido bacana, foi bem bacana esse nosso diálogo, né. Então acho que o conhecimento é assim, é discutido, é conversado, tudo uma questão de construção, né. E é tão bom a gente poder, né, reavaliar esses conceitos, debater, conversar e também fazer com que o ouvinte reflita sobre essas nossas opiniões, né, que ele reflita, que ele concorde ou que ele discorde, que ele tenha uma opinião em cima do que nós estamos falando, né? Não simplesmente ouvir a informação e achar que aquilo ali é lei, né? As pessoas também têm que interagir, debater, né? Pensar, nossa, eu nunca parei para pensar sobre o 20 de setembro ou sobre alguma informação, né? Sempre bom a gente poder contribuir, né? De forma crítica. Até porque a verdade relativa, então a gente tem que saber ouvir todas as versões. Claro. Saber a verdade é um verdade. Conceito, né? Claro. Nada mais do que... Não existe uma verdade absoluta, são conceitos, são pontos de vistas, né, de cada um. Então, devem ser respeitados, né? Como nós vivemos numa dita democracia, né? Devemos respeitar a livre opinião de todos. Tá bom, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Até Tchau. o próximo programa. Nós ficamos por aqui, ouvintes. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande para o nosso site. Obrigado e até a próxima. A Rádio Web Contraste apresentou
Papo de Historiador.